Beleza. Então vamos começar o treinamento de novo. Eu vou dar o treinamento de blocos e cortes. Quem é você? Quem é? Eu sou o Fernando. Mais conhecido como Padal. Então, o treinamento é sobre blocos e peças e é referente a toda a construção do grifo. De novo, o que é o grifo? É um conjunto de blocos e cores. Cada core é um fluxo de processamento que a gente tem um input e a gente quer dar um output. A gente tem um string e a gente quer fazer uma análise em cima daquela string. E um bloco são as parcelas atômicas de processamento entre cada uma das partes do nosso core. Ou seja, eu tenho um string, a string vai me dar um frame, esse frame vai ser consumido por um product detector, um generic detector, que ele vai me dar uma detecção, um rectzinho onde está o objeto, e depois vai ser passado para um embedder que vai pegar a detecção e o frame, vai criar um embed. Depois vai pegar o embed e vai criar vai fazer isso daí, um reconhecimento. Antigamente, acho que os dois não conhecem, que o repositório era Gotham e cada parcela do processamento era um bloco da cidade. Então, por isso que virou bloco. Aí teve toda aquela discussão de bloco, módulo, o que é um bloco, o que é um módulo, e etc. Aí já acabou formalizando isso. Bloco é uma coisa separadinha e o que usar ele não é módulo. O bloco da máfia e o módulo do tráfego. Exato. Exato. E aí? Isso daqui é um exemplinho de um fluxo de reconhecimento de produtos, por exemplo. Basicamente, a gente tem essas coisinhas azuis aqui, são blocos. Acho que são nossos blocos. Então, eu tenho um link NTSP, eu passo para a string. A string vai me cuspir frames. Cada um dos frames vai ser feita a detecção do produto. Legal, a partir da detecção do produto e do frame, a gente vai fazer o embed do produto. A partir do embed do produto, a gente consegue reconhecer ele com outros produtos da nossa database. Ou seja, cada uma dessas coisinhas aqui é um bloco, é uma coisinha que pode ser feita separadamente, modularizável, bonitinho. Então, só reiterando, cada uma das coisas que a gente tem nos blocos pode ser feita de maneira atômica. E tudo isso tem que ser encapsulado em uma classe. Por quê? Porque é muito mais simples de a gente testar, é muito mais simples de a gente utilizar depois no resto do código. E toda classe tem que ter um método específico que a representa. Por exemplo, eu tenho Face Embedder, então eu vou ter a função Embed. Eu tenho Face Detector, eu vou ter a função Detect, eu tenho Face Cognizer, eu tenho a função Cognizer. Isso daí fica muito mais simples, né, pra gente depois, tem alguma pessoa nova, o que eu tenho que usar nesse bloco? Cara, tem uma função aí que está no nome. Certeza que você, a partir daí, você consegue seguir. E isso daí facilita muito depois na documentação. Tipo, a gente tem uma funçãozinha ali, que é a função primária, a gente coloca na documentação da classe e depois o resto a gente vai usando, caso necessário. Tipo, o Detect Max no Face Detector, ele detecta só face maior. Então isso daí são coisas, tipo, extras, né? São coisas opcionais que eu tenho que fazer no código. Só refraseando também, um bloco não pode usar outro. Se um bloco estiver usando o outro, ele não é bloco, ele é utils. Ele é um código que tem que ser colocado lá no utils e, legal, vamos utilizar em Face Detector, Face Embedder, Face tudo, coloca no utils. Por exemplo, fez tudo. Tipo o TF, o .tf, que tem as coisas de carregar protobuffer, de fazer scope. Isso daí, tudo que tem rede, usa. Então não é tipo só um bloco. Dá um exemplo rapidinho. O que é um bloco muito bonito que a gente fez é o Face Cognizer. É um dos blocos que a gente mais usa aí em tudo que é lugar. Tipo, quase todos os módulos têm o Face Cognizer, né? Ele recebe um embed, que é um vetorzinho numérico que representa o objeto. Ele verifica dentre as outras embeds que tem no banco de dados qual que é a mais próxima. E aí, se essa embed mais próxima estiver dentro de um threshold, legal, ela fala, olha, essa pessoa é essa pessoa não é essa. Tipo, ele dá um reconhecimento
de 1 para n. O nosso Face Recognizer trabalha sobre aquela hipótese distribucional de que vetor próximo significa representações próximas são semanticamente iguais. Ou seja, eu tenho dois vetores que têm uma distância próxima, provavelmente vocês estão falando a mesma coisa. Isso daí pode ser usado não só para reconhecimento facial, mas sim para quase tudo que a gente fizer utilizando aquele triplo de Loss, etc., aquelas coisas de representação que fazem que a distância entre coisas próximas fique pequena e a distância entre coisas diferentes fique longe. Inclusive a gente está usando no Product Detector. Só umas curiosidades antes de começar a ver o código mesmo. Todo bloco é uma classe e todo bloco tem uma superclasse underline block. O que é esse underline block? É uma superclasse que tem os nossos loggers só por enquanto. Mas a gente pode utilizar qualquer coisa, a gente pode fazer qualquer coisa lá dentro e aí todos os blocos vão guardar. E sempre ver antes de começar a fazer os blocos se tem alguma coisa inútil que você pode reaproveitar. A maior parte das coisas, a maior parte das vezes se você tiver um prop, se você quiser fazer um prop, tem inúteis. Se você quiser fazer alguma coisa referente à imagem, tem motivos. Geralmente, tem as coisas que usam utils lá bonitinho, utils image.py, ou image no utils cache, tem uma função que tipo fala para essa função está recebendo um input, toda vez que ela receber um input, ela vai dar um output mais rápido. Tá receber o mesmo input, ele já dá o resultado anterior. Isso é muito mais simples. Se estiver passando um frame só, várias vezes, ele vai dar um único resultado e não vai ficar processando várias vezes. Isso daí vale para tudo. Tipo, qualquer coisa que você utilizar a imagem, dá uma olhada no motivo.py. Qualquer coisa que você estiver pensando em fazer uma função que faz coisas que podem ser aproveitadas, coloca motivos. É legal pra gente. Então vamos dar uma olhada no código. Tipo, vamos ver o Face Recognizer primeiro. Aqui a gente está dentro do grifo, bonitinho. E aí o grifo está lá dividido em back, base, blocks, models, samples, etc. Utils bonitão aqui também. Umas outras coisas que faz tempo que a gente não verifica também, na verdade. Por exemplo, esse sharpness aqui, acho que não deveria nem estar aqui mais. Né? Mas está bonito. Tá bem feito. Escreveu o Face Image. Primeiro, vamos ver o Face Recognizer, que é o que a gente estava falando. Aí tá aqui. Bloco de reconhecimento facial, criar árvore de query rápida e comparação de vetores. Tudo documentado, né? A gente está utilizando o padrão do Google para fazer a documentação. Então, a primeira parte da documentação é só uma explicação rápida do que é o código. E aqui tem uma explicação melhor. Eu tenho o que ele faz, uma explicaçãozinha sobre o que ele faz, os atributos que esse Face Recognizer pode receber e o que eles são. Cada um deles. Isso que facilita demais depois na hora de implementar qualquer coisa. Ai, tá difícil de ver? Desculpa. Quer que eu aumente mais? Tá bom assim? Ok. Então. Tá bom? Só lembrando também, from ponto underline block, import block, Face Recognizer. Ai, cliquei errado. Eu não sei como é que tira. Ok. Tô tentando clicar. Tá complicado. Ok. Aqui está o bloco abstrato, que tem as coisas. E simplesmente inicializa aqui, junto na classe, e depois no init pega os cowards que estão vindo de lá de fora e coloca dentro do bloco. Tipo, essa inicialização aqui precisa toda vez que você for inicializar um bloco, porque você está inicializando a sua classe mãe. Classe pai. O ponto underline block que está na pasta acima ou está na mesma? Está na mesma pasta. E isso daqui você só pode usar dentro de
dentro de pacote. Você não pode usar codando normalmente, porque isso daqui é import relativo, e import relativo é só dentro do pacote. Então, tipo, eu quero rodar esse comando aqui, você não vai rodar, não vai conseguir rodar só ele. Você tem que rodar ele dentro do dentro do framework grifo, dentro dos testes, por exemplo. O pacote é a base que tem init, né? O pacote do grifo É o init, então. é esse daqui, ó. É esse daqui. A gente está assumindo que tudo que é feito está aqui dentro. Tudo que é feito relacionado a pacote, tudo que é feito relacionado a teste, está cobrindo as coisas aqui de dentro do grifo. O resto aqui é o resto. Depois são as coisas estranhas ao grifo. Não é que tem que ter um init, é que tem que ser feito dentro de pacote. Ou seja, você, mesmo que tenha um init bonitinho ali, você não vai conseguir fazer nada relativo, porque você não está fazendo isso dentro do pacote. Ou seja, você não pode rodar, você não deve rodar nada que tenha coisas relativas na mão. Para isso que existem testes. A gente tem que fazer teste para rodar essas coisas. Mas isso daí eu tô pulando um pouquinho. Aí a gente está lá fazendo o init, legal, inicializa todas as coisas que a gente precisa, com os argumentos que foram passados para a gente. E aí a gente tem alguns métodos que tem isso daqui, ó, que tem underline antes. Métodos que tem underline antes não devem ser executados fora do bloco. São todos internos do bloco. Tipo, eu vou instanciar um face recognizer e tem uma, sei lá, set tal coisa lá com um underline. Não é para usar. Isso daí são métodos que a gente tem que deixar só dentro do coisa, privado. Até dá para usar, eu acho, né? Não tem problema. O PyLint reclama, sim. Exato, reclama por uma boa razão, não é para usar. Se você colocar dois underlines, aí não é visível. Aí não é visível? Dois não Uma prática do Python é considerar que o programador sabe o que está fazendo. Mas se você quiser forçar mesmo, mas se quiser forçar mesmo, você coloca dois underlines e ele não consegue ver. Começar a usar dois underlines. Não. A gente também. Não, vamos fazer só um underline e a gente sabe o que a gente está fazendo. O PyLint vai falar pra gente. Então, são métodos internos. Até tinha o docstring aqui, mas acho que para método interno não precisa do docstring. Geralmente não. Geralmente não, né? O PyLint não reclama, é bom ver, mas. Acho que o PyLint não. Beleza. E aí a gente tem o nosso recognize. O recognize é o método principal, faz a busca na árvore do embedding mais próximo ao fornecido. Ou seja, você tem o self, a sua classe, e tem o embedding que você está recebendo. E aí tem todas as lógicas. Se o threshold não for nenhum, então eu vou usar o meu threshold normal. Se não tiver uma tree, ou seja, se eu não inicializei as minhas coisas, legal, vou retornar no none. Vou calcular minha distância bonitinha aqui usando o método query da cadetree que a gente instanciou lá em cima. Aqui, esse é cadetree. E a gente vai fazendo as coisas. Se a distância for menor que um threshold, retorna a distância e embed. Se não, retorna no none. Todas essas coisinhas aqui, todos esses ifs aqui, depois você tem que fazer teste para eles. É bom você ter uma cover de 100%. Né? É sempre bom você saber, olha, entrou nesse if mesmo? Legal, entrou, o que ele fez? Funcionou? Bom, não vamos deixar if sem testar, senão depois dá bosta. Dá piruzinho. E aí tem outros métodos aqui, que não são recognize, mas são, tipo, adjacentes. Né? Recognize many dá múltiplas pessoas próximas. Recognize neighbors utiliza outro método para fazer o reconhecimento. A gente poderia até testar, né? A gente está com aquele problema lá na Prints, né? Referente ao reconhecimento. Não dá para testar outro método de reconhecimento? Dá. Mas enfim, por um acho que é outro. Deus não, como é que ser? Se for o problema no Recognize, a gente está ferrando. Mas acho que não. Provavelmente é no cadastro.
porque a embedding tá sendo errado. Legal. Ó, esse daqui é um exemplo de argumento errado, porque olha só, tem número de pessoas, tem embedding, tem threshold, mas tem mais coisa aqui que não foi colocada aqui, não foi terminada. Lint. A culpa não foi sua. Quando mexe no lint, mexe em tudo, né? Lint. Cadê meu nome, hein? Tá sem marcação? Blame, git blame. Aí aqui a gente tem também um exemplo do que não fazer. Não pode deixar mais os infos, né? Tem vários infos aqui que a gente deixou... É. Oi, caralho. Caramba, Então, 8 meses atrás. já faz um tempo. Bastante. Os nossos códigos estão virando, tipo, tem arqueologia envolvida. Então tem uns fósseis aqui que ficaram aqui de coisas mortas que não são usadas mais e aí continua. Isso aí tava na época do teste de Centroid, velho. Eu tô ligado. Muito tempo. Tipo, isso daqui é legal. Os comentários. Poderia ser menor aqui, poderia ser de uma linha só, mas esse daqui tá bom também. Sai. Vamos matar isso aqui tudo. Se você dá só Ctrl X na linha, ela tira a linha inteira. Mentira. É, Orou. de nada. Rolou. Muito obrigado. Ai! Tá. Isso aqui. Tá bom. Esse daqui é o Face Organizer. Esse daqui é um bloquinho bonito que a gente tem. Mas isso daqui não é o suficiente pra gente saber o que tá fazendo, o que a gente tá fazendo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um código. Vamos fazer um bloco. Então, a partir da branch dev, a gente vai fazer uma US nova, um branch novo, que é o US101 treinamento. Né? E vamos mexer nessa branch até que tudo esteja redondinho. Então, a gente não precisa ficar fazendo branch para colocar dentro da US e tal, porque esse daqui é uma tarefa fácil. Se fosse uma tarefa difícil, se fosse uma tarefa um pouquinho maior, é boa prática a gente ter múltiplas branches para, olha só, eu estou fazendo isso daqui, vou mergear dentro da US, isso aqui, mergear dentro da US. Para isso daqui não precisa, mas para o resto, mais pesado, sim precisa. Mas em que bloco que a gente vai fazer? No final da conta, a gente vai fazer um Image Augmentator. Aí sim! Que eu quero augmentar mesmo. Larger o dataset. Seu dataset. Expande o nome. O que a gente quer no nosso Image Augmentator? A gente quer uma imagem e quer receber outra modificada de acordo com os parâmetros que a gente tem. Legal, eu tenho uma imagem original, eu rotaciono, eu dou uma translação, eu faço uma normalização do contraste, eu dou um shearing na imagem. E tudo isso daí são coisinhas que a gente pode falar assim, ó, eu quero que você faça tudo isso, eu quero que você faça nada disso, eu quero que você faça algumas coisas. Para isso a gente vai usar a biblioteca ImageAug, que Image Augmentator, já é bem autoexplicativo, mas ela fornece vários augmentadores, várias operações de modificação de imagem para enriquecer o treinamento. Faltou com H o enriquecer. Enriquecer, faltou um H. Desculpa. Mas isso daqui é uma imagem que eles dão lá na própria documentação deles, lá do ImageAug, que é o Poker. Nossa, ele mexe com as cores também, não sabia. Ele mexe com cor, ele mexe com noise, gaussiano, ele faz de tudo com a imagem. Cacetada de coisa. E tudo junto. Se você quiser fazer tudo junto, tudo separado, de acordo com o que você setar lá para ele fazer. É bem legal e bem rápido também. Então, é uma biblioteca legal de fazer. Eu estava vendo se tinha umas outras bibliotecas mais atuais, aí eu pensei, vou usar o Augmentator do Keras, né, tal. O ImageAug foi atualizado faz 2 dias, então tem gente trabalhando nele. Bom, ele é velho, tá 0.2, já tem, sei lá, uns 5 anos de idade,
mas funciona bem. Legal pra ter. Então vamos ver o código. Nossa, Isso. tá gifando. Isso é um slide augmentado, hein? Um slide aumentado. Vamos lá. Ah, desculpa, eu já fui aqui, eu já tirei da dev, já fui lá pra iOS treinamento. Finjam que não estava antes. Eu mexi em alguma coisa? Mexi no Face Recognizer, né? Tirei os logger. Legal. Fósseis. Pronto. Deixar lá também, depois quando tiver o merge request, essas coisas já vão embora. Sempre bom. Vamos, filho. Tá bom. Ok. O que quer fazer mesmo? Mostrar o código. Vou lá nos meus blocos, tem o Image Augmentator, Tabajara. 3.000. Que eu fiz ontem. Então esse daqui é um bloquinho que enriquece imagens. Ele utiliza lá o Image Augmentator. Só isso daqui precisa. From Image Aug Import Augmenters. As IAIA. IAIA. Avenida Iaiá. Ai, errei de novo. E ela é uma classe também, Image Augmentator Block. Mesma coisa. Isso daí é normal para todos os blocos que a gente fizer. E aí tem o bloco para enriquecimento de fotos. Legal. Quais são os argumentos? Todos. Só até poucos aqui. Eu acho que eu peguei, sei lá, 1/3 dos augmentators que pode utilizar. E isso daqui já é um bocado de coisa. Espera aí, deixa eu arrumar um negócio aqui também. Que tá Flow Tensity aqui. Mas é Intensity. Flow Tensity. You are so Flow Tensity. Alguém fez uma mudança total de ints, né? Aí trocou int por flow. Ainda acontece, né, galera? Então, o que são todos esses argumentos aqui? São coisinhas que eu posso ajustar no meu Image Augmentator. Legal, eu tenho flip, qual que é a porcentagem de chance de eu flipar horizontalmente a imagem. Crop, de perder um pouquinho da imagem original para fazer o zoom dela. O blur, qual que é a porcentagem, qual que é o sigma que eu vou utilizar para fazer o blur, que seria a força do blur, né? A normalização de contraste entre dois ranges, tipo 0.9 e 1.1, eu quero multiplicar meu contraste, eu quero diminuir meu contraste, etc. E essas outras postas aqui. Barulho gaussiano, multiplicação, coisas de translação afim. E no final das contas aqui a gente tem os atributos também. O que é o atributo dentro desse nosso docstring? O atributo é tudo que está dentro da classe e é um objeto dela self. Isso aqui, ó. Tudo que a gente pode acessar dentro da classe. Se alguma função gerar alguma coisa nova que vai ser colocada dentro da classe, um self novo, tem que colocar também no seu docstring. Não tem nenhum lugar isso. Eu sei. Inclusive o pior dos casos eu acho que é no Model person. Model person. Model person é ruim, porque ele faz um bocado de coisa dentro de função e ninguém sabe o que. Então, tem vários lugares no código que a gente não está usando, mas deveria usar. E aqui está o initzão gigante dele, com um bocado de coisa default. Os cowards, que é importante para passar depois para o blocks. Está inicializando o bloco super. E aí ele faz o objeto de sequência, que é o sequential, e a sequential. Que é basicamente, eu quero um bocado de augmentador e coloca tudo numa lista e eu quero que você faça tudo isso dentro de imagens que eu passar para você. Então, eu tenho flip, LR, eu tenho crop, eu tenho, às vezes, vou fazer o blur e há sometimes, né? Bem legal, né? A normalização de contraste, additive Gaussian noise. Isso aí não tá de acordo com o Elite, né? Foi o cara que fez, mas Por não tá quê? de acordo com Na verdade, tá com o camel case aí, os... link do...
PEP 8? PEP 8. Tá, Não, tá ok. mas tem uma case. Hã? Eu não sei, o nome dos métodos. Ah, isso daqui São classes que ele tá. Ah, é classes? é classe Ah, é que tá assim. instanciando. Achei que era Classes, não são funções, são Entendi. classes. Eu já parecia função. É bem doido, né? É Então, todas as classes isso daqui. e a A é o pacote. E a Você A poderia dar um import lá em cima e só usar as classes, né? Entendi. Beleza. Bem doido. Aprendendo Python, gente. Ainda tá? Tô aprendendo PEP 8. Então, Camel Case, acho que é só pra isso, né? Só pra classe, né? Que pode. Classe. Sim. Inclusive, os nossos testes estão em Camel Case. As classes dos nossos testes. Mas eles são. Ah, isso. Hã? Eles são classes. Sim. Isso daqui também são classes. Aqui. E uma de Augmentator tá em Camel Case. Tá tudo bem. Então tá tudo bem, então. O que você tá falando? Essas classes. Calma, tá tudo bem agora. Então você inicia essa classe sequential com vários objetos. Isso daqui é uma bosta. Eu achei meio Caramba. bosta também. Mas tipo, o legal é que é uma lista de augmentators que você pode só ir dando append e depois fazer um sec com essa lista. Isso daí é legal para quando a gente quiser desativar ou ativar alguma coisa. Então falou, eu quero usar isso daqui, então vou dar o append na lista desse flipper. Eu quero desativar isso daqui, eu não dou append. Isso fica mais simples assim. Legal. Por que tem uma imagem bonita minha aqui? Pega no ritmo, velho. Que é isso? Que isso, gente? Não sei. Pega no ritmo. Parece o quê? Klux Klan. Mas a minha imagem no vídeo não é essa. Ó, eu mexi. Então ele deve colocar algum. Coisa do capeta, vamos ver outro código, rapidinho, peraí, desculpa. É uma cebola? É um bispo, é um xadrez. Parece um bispo de xadrez, né? Que isso, velho? Mas aqui fica ruim de qualquer jeito. Ó, a Grovina tem aqui. A O Grovina tá gravando do Grovina, pô. Não vale. Talvez nesse próximo. Bem, tudo bem, depois disso daí a gente vai pronto e fica. Aí deixa gravando agora. Mas Então. não precisa pegar por você. E aí, o nosso image augmentator não pode ter só o init, né? Não tem porquê. A gente tem que ter uma função de augmentação, ou seja, augmente. Que ele pega o seu self e pega a imagem, ou seja, ele recebe input uma imagem que você quer alterar, e aí ele te retorna a imagem enriquecida. E a imagem enriquecida vem diretamente do sec augment image 0, que é o primeiro item da lista de augmentações que você acabou de fazer. E ele só faz uma, né? Então tipo, ele faz uma por imagem, então o acesso é pelo 0. Dá pra fazer por mais. Dá pra colocar várias imagens e fazer cada uma com uma aumentação. Ele faz a aumentação. E aí enriquecimento. você escolheu só retornar primeiro, mas ele faz N aumentação. Não, ele faz uma. Ele faz uma por imagem. Ou seja, como eu estou passando uma imagem só, eu estou retornando só uma. Então esse bloco atualmente você passa uma por vez, ele faz um loop por fora. É Sim, isso. você faria um loop Mas fora. aí se a gente quisesse aumentar o bloco, a gente faria uma funçãozinha aí para passar um batch de imagem já era. Aqui, ó. Só fazer isso aqui. Images. Pronto. Pronto. Então. Aí poderia quebrar outra coisa, poderia ser outra função, mas. É isso. Se eu chamar duas vezes com a mesma imagem, mas só vai ser igual. Porque ele vai randomizar os. Não É randômico. O método. Ele utiliza a seed do seu computador quando executa a primeira vez, e aí depois ele continua. Aquele é um negócio lá do Python, né? Toda vez que você precisa de um número randômico, ele faz isso daí. Pelo menos é o que eu vi na documentação. Só fala que usa as coisas do Python para fazer randomicamente. Pode ser que eu esteja falando rude. Nunca se sabe. Mas vamos voltar isso daqui, senão vai quebrar o meu texto. Então, essas funções. Desculpa. É a primeira da lista. É a primeira da lista. É a primeira da lista. E quando tá assim, com imagens, ele faz todas as funções. Quando tava no outro, ele pega uma lista de imagens e aí depois ele volta também a uma lista de imagens.
Ele volta Nesse ali. caso aqui, ele só pega uma imagem e volta a uma imagem, sem listas. Não, tô falando da função que ele faz dentro. Faz crop, ele faz rotate. Ah, faz uma cacetada de coisa Faz aqui. tudo, Faz então. cross, Tudo tá em rotate, sequential ele faz. Ele E aí tem as executa, né, porcentagens que você passa na inicialização. Ali. Exato. Ah, multiply, eu quero que você multiplique por, sei lá, o 0.9 ou de 0.9 a 1.1 todos os pixels. Legal. Aí eu tenho um range aqui que eu passo. Ah, qual que é a escala do meu barulho gaussiano? Se eu quiser adicionar mais uma outra transformação. Eu só colocaria tipo Vírgula aí. vírgula e a. Deixa eu pegar alguma Ah, no caso eu coisa. vou ter que ficar mudando no código mesmo, no hardcode mesmo. Sim, peraí. A menos que cadê você o- augmente o negócio pra... Hã? Aí você pode jogar 0%, porque na inicialização você pode passar os parâmetros, né? Aí se tiver alguma que você não quer, todas elas pedem porcentagem, né? Você pode jogar um 0% para alguma e já é. Tá. Eu não sei qual que é, mas eu acho que tem uma aí. É isso, né, Tadão? É isso mesmo. A additive class. Venenoso isso aí, hein? Se eu não me engano, tem isso daqui. Barulho Então, venenoso. Se você quisesse colocar mais um augmentador aqui, você colocaria isso daqui no meio da sua pipeline e ele faria também mais um, com uma chance. Ele poderia fazer. Legal. Aí lá em cima, lá no init, tem que passar teria que passar mais parâmetros. Sim. Isso aí, beleza. Esse daqui é um método bem pesado de parâmetro, né? Porque tipo, tem muita coisa que você pode ir setando e etc. Mas sim, poderia colocar. Ou a gente poderia simplesmente deixar no CalArgs e depois ir alterando de acordo com o CalArgs para não ter essa listona. Mas, boas práticas, más práticas, não sei dizer o que seria melhor. O flip aí não tá fazendo nada, né? Não. A porcentagem tá zero, eu não flipa. Aí, tipo, aqui, multiplicar por, legal, tem 10% de chance da multiplicação multiplicar por canal também, os pixels. São coisas diferentes que vai alterar a cor. Isso daí são, tipo, várias knobzinhas, né? Várias Bem legal. coisinhas que você pode mexer. E tá aqui. Legal, eu tenho meu código, eu testei ele fora do grifo, eu coloquei ele dentro do grifo, mas e agora? Como é que eu testo ele? Como é que eu rodo ele? Não dá pra rodar, é mais fácil rodar fora da plataforma e depois adaptar pra dentro, né? Que é o que a gente faz geralmente. A gente cola uma coisa por fora e depois a gente coloca lá dentro. Mas, como que a gente testa? A gente não pode rodar, já que tem as coisas lá do import relativo. Então, tem que usar o PyTest. Pensar assim. Consegue, né? Mas não pode, né? Pô? Descobri que é proibido. Não pode porque a coverage do código já tá 44%. Exato, pois é. Tá foda, tá um lixo. Mas é porque a gente passou os scores também, os scores não tiveram testes. Nessa versão, vocês estão Ah não, alguns cores têm testes. A gente tem um antes monitor. do Huge Refactor. Ah sim, antes do refactor. Por que ele está com Python 2.7? Né? O time tá no 3. Não sei, eu só Você pegou ele? peguei a imagem. Ah, tá. Se fosse. Tá muito mais bonito, né? Eu descobri depois de ver essa imagem aqui que existe um plugin Sugar. Aí sim. deixa Tem que bonitinho. pôr isso aí, hein? Nossa, precisamos muito disso, Se cara. vocês quiserem, é realmente legal, eu gostei Eu não demais. entendi esse gráfico aí. Nossa, anota aí, cara. O que esse gráfico tá falando? Esse aqui é 9% do teste, 17, 21, e aqui chega a 100%, tá deitado. Não é um gráfico, é tipo, São linhas. é uma barra de completude. Cada classe tá com essa cover, é isso? Não, Não? é quantos testes já foram concluídos. Tá. Ah, É o progresso, não. É o progresso. Tá, entendi. Eu entendi que era tipo, o controller test ledger ali era 9% de cover. Não.
É que quando ele terminou, ele fez 9% do total. Exato, fez 9% no total de testes. Entendi. Ok, não. Ok, não. Então, Então, o que é o PyTest? É um módulozinho Python que ajuda a gente a fazer teste. Para rodar ele, a única coisa que você precisa fazer é fazer um arquivo que começa com teste, underline, alguma coisa, .py. Ou seja, o arquivo tem que começar com isso. E as funções dele, de lá de dentro que são testes, tem que começar com teste alguma coisa. É default para tudo. Você tem que, se você colocar esse daqui em um test sample.py, ele não vai pegar o inc para ser o teste, ele vai pegar o test answer. Ah, legal. Eu vou rodar isso daqui como um teste. bonito, cara. Dentro do grifo, a gente coloca teste em classe. Porque a gente está testando classes também, né? Então, já deixa tudo normalizado, bonitinho. Mas, por exemplo, aqui, se eu fosse rodar ele, essa daqui tem uma função bem babaca mesmo. Você passa um x, aumenta 1 e passa de volta. Esse teste aqui, test answer, ele vai passar o inc3, ou seja, isso aqui vai dar 4 e vai tentar igualar 5. Isso aqui vai dar falso e o teste vai dar errado. Por quê? O assert aqui, ele vai falhar toda vez que o lado direito for falso. Ou seja, se isso aqui deu falso, então, cara, não consigo. Não deu. Isso daí a gente faz, a gente tem certeza das coisas que estão acontecendo no código, com asserts e com... Esse arquivo teste fica uma pasta específica? Uhum. A gente tem uma pasta testes com os testes de todos os lugares que a gente tem teste. Pode mostrar um teste. Assim, vamos testar. Estamos testando, não é? Testando, nossa. O bacana. Meu Deus. Mas isso deve doer, né, mano? Depende. Uma mão deve... Uma mão melhor. O bacana desse PyTest aí é que quando você muda uma coisa numa classe, né? Aí você fala, tá tudo certo, já testei nessa classe aqui. Aí você passa lá Ele fala... No fluxo? no fluxo lá, ele já caga em outro lugar que tipo, você não sabia que ia cagar. Isso é muito da hora, cara. O PyTest é bom para fazer teste unitário, né, dos nossos blocos, mas também é bom para testar core. Agora a gente tem o jeito de testar core, né? Eu ainda não consegui fazer rodar no meu computador o jeito de testar core, então depois o Henrique vai ter que me ajudar para a semana que vem. Eu não lembro como é que faz para rodar, não lembro. Tem o teste em Monifor lá, eu não sei como rodar local. Esqueci. Não, depois a gente vê. Depois a gente vê. Não, depois a gente vê. Mas, por exemplo, eu tenho lá meus testes. Vamos lá nos testes. Legal, inclusive, rodar o PyTest no CPC antes de deixar o pipeline falhar. Ah, sim. Isso, mais rápido. Sim, é bem mais rápido. Então tá aqui, ó. Lá na pasta do grifo tem testes. Tem o back, basic, blocks e cores. Do mesmo jeito que tá lá dentro do grifo mesmo. E ali tem os testes dos blocos. Ou seja, aggregator detection, bombd, tal. Todas as coisas aqui. Voltando lá para o Face Recognizer, vamos ver o teste dele, como é que fica. O teste dele é bruto, o teste dele é foda. Ele utiliza todos os outros blocos e aqui ele pode importar de maneira absoluta. Porque quando você está usando o PyTest, ele assume que a pasta que você está fazendo coverage é um pacote. Então tudo vai rodar. Bem mais simples de fazer as coisas. Já chegou aqui e já tem coisa diferente já. Que porra é essa aqui? Que porra é essa? PyTest Fixture. Toda vez que você estiver fazendo teste e tiver uma coisa que é usada múltiplas vezes em múltiplos lugares, você faz uma fixture. Ah, eu tenho uma classe que vai ser instanciada em todos os meus testes. Instancia ela uma vez e depois utiliza a fixture relacionada a ela. Por exemplo, aqui a gente tem um Face Detector. E toda vez que eu pedir essa fixture, ele vai me retornar um Face Detector já instanciado. Ele sempre retorna um novinho. Se eu mexer num teste, no outro não vai bagunçar. Exato. Vamos ver o que isso daí faz lá no final. Tem vários outros aqui, tem várias fixtures aqui no meio da putaria aqui, mas é tudo a mesma coisa. Ah, eu tenho uma classe que eu quero usar em múltiplos testes. Em vez de eu ficar colocando ela várias vezes no código, eu vou colocar só uma fixture
que representa ela por resto dos testes. E vamos ver o teste aqui. Eu tenho classe test face recognition. Nossa, foi eu que fiz um lá na tarde. E aí a gente testa as coisas que podem acontecer dentro do nosso código. Ou seja, a primeira coisa, vamos carregar uma embed para dentro do nosso comparador de faces, do nosso reconhecedor. Ou seja, a gente tem um face comparison empty. Isso daqui é uma fixture. Tudo que vem aqui depois do self na declaração da classe é uma fixture que a gente pode utilizar. Ou seja, eu fiz uma fixture lá em cima. Face comparison empty, eu posso utilizar ela aqui, em vez de recodar ela. Todos os parâmetros são fixtures. Essas funções de teste. Sim, parâmetros são fixtures. E aí tem outro grifo workers aqui que é a mesma coisa. Pega um negócio, pega outras fixtures também de outros lugares e faz um return de alguma coisa. No caso, isso daqui vai me retornar uma lista de pessoas. Lista de grifo persons. E aí, eu vou lá no meu face comparison empty, que é o meu objeto face comparison. Face recognizer sem nada, sem pessoas. E aí eu dou um set de pessoas. Legal, vou colocar essas pessoas lá dentro. E aí eu quero me assegurar, quero fazer o assert, de que o tamanho da primeira embedding é 128. Ou seja, eu tenho alguma coisa lá dentro. Se eu tiver alguma coisa lá dentro, eu posso garantir que pelo menos existe alguma coisa. O teste init embeds. Basicamente a mesma coisa, só que com face comparison, com face recognizer já cheio. Não sei por que está face comparison. Fui eu acho que era Acho que antes de a gente fazer recognizer a gente tinha feito comparison, eu nunca mudei o nome desse teste. Mas tudo bem. Tem um face recognizer com pessoas aqui dentro e a gente já quer saber se a primeira embedding tem 128 coisas. Legal. Eu tenho uma embedding, isso daqui não falha, bola pra frente. Eu quero reconhecer se eu quero ver se eu tiver um recognizer vazio e se eu passar ele para eu querer reconhecer alguma coisa, não vai dar mal, não vai dar pau. Então tá lá, eu pego lá, detect max, embed, faço recognize com um comparador vazio, e aí tem que me assegurar se o resultado é null. Eu quero também saber se o recognize many não está funcionando. Legal, vou fazer isso aqui. E é a mesma coisa para os outros testes de reconhecimento. Como que a gente faz isso no nosso teste? No nosso Image Augmentator trabalhado? Image Augmentator. From grifo blocks Image Augmentator import Image Augmentator. Todas as outras coisas que a gente precisa também, né? Para fazer funcionar as coisas. Rolê. E aí tem a minha classe Test Image Augmentator, que utiliza um teste init e um teste augment. Tem dois testes aqui dentro. Legal, eu tenho um self, o meu augmentador é o Image Augmentator, eu vou lá, instancio ele e me asseguro que a sequência que está lá dentro do meu augmentador é um IAA sequential, ou seja, está tudo certinho, está pronto para rodar, está pronto para eu passar uma imagem e ele me passar uma outra coisa. Esse daqui é um assert meio mais ou menos, né? Porque ele não está falando nada sobre o funcionamento do código, só sobre a estrutura dele. Mas é bom para teste de sanidade, né? Tipo, a gente saber que isso daqui é uma coisa certa, isso daqui é outra coisa certa. É basicamente como os checksums funcionam lá dentro do nosso código. Todo o peso que a gente tem o MD5 sum dele, a gente tem uma string que representa ele de maneira única. E se der qualquer erro na hora de você fazer um pull, um push, você vai conseguir saber, eu estou checando meu checksum, isso aqui está errado, esse peso está errado, você tem que puxar de novo. Por isso que a gente ficou triste também lá no negócio lá, quando a gente foi lá da deploy e tá errado lá, tá dando errado os reconhecimentos, não é o peso, porque o peso está certo, por causa dos checksums. Mas voltando aqui pro teste. Legal, eu tenho o meu augmentador, eu vi se ele é uma instância de ASIC. Eu tenho também o meu teste principal, que é o testar a augmentação.
Mas como é que eu testo isso se é totalmente randômico? Não tem como testar de maneira assim, cravada. O negócio é, a gente pode simplesmente falar, olha, essa imagem é diferente da minha original. Se a imagem for diferente da original, então quer dizer que realmente não é a mesma imagem que entrou. A gente pode falar que é uma imagem diferente, que é uma imagem aumentada. Então vamos lá, inicializamos o Augmentator, que poderia ter sido usado como uma fixture aqui, já que está sendo usada por múltiplos testes. Então, tipo, eu poderia fazer, sei lá, PyTest fixture, não lembro como faz, def aug return aug image augmentator. Eu acho que é alguma coisa assim, deixa eu checar aqui. É assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Eu fiz. O Fixture precisa dos parênteses, eu acho. Porque o outro tinha uns parâmetros, não sei se ele precisa Não precisa. abrir e fechar. Tipo, esse daqui não precisa de parâmetro. Você pode passar um parâmetro, mas não Ah, eu não sei se precisa dos parênteses só. Aqui? Na linha de cima do Fixture. Não, aqui não precisa. Só precisa se você for listar de formas diferentes desse mesmo fixture. Tá. Nem o Face. Ah tá, aí você passa parâmetro para Fixture. Exato. Face Detector tem esse CDI over e tal. Sim. Você pode dar uma lista de parâmetros. Tá. Que aí depois eu tenho que colocar um request. E esse request vai ser um desses parâmetros que vai ser passado para essa fixture. Ou seja, toda vez que eu executar um teste com essa fixture, ele não vai executar um teste, ele vai executar 5. Tá. Então, legal, então eu vou fazer com esse parâmetro da lista, esse parâmetro da lista, esse parâmetro da lista, esse parâmetro da lista. É uma coisa para, tipo, diminuir o código que você está fazendo. E aí fica bonitinho lá no PyTest, já você está fazendo com essa fixture. Então, a def aug, image augmentator, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, aug e aug e pronto. E aí, em vez disso daqui, eu só utilizaria aug sempre. Mas, como eu tenho certeza, não sei se vai funcionar de primeira, então vamos deixar ver o jeito que tá. On safe. Sempre safe, né? Já foi testado, então melhor rodar. Então aqui, voltando. Augmentator, ele pega uma imagem de um astronauta que vem de lá do SkyImage. Nossa. Faz a augmentação dele, Augmentator Augment Image. E aí ele vê, ele tem certeza que a imagem não é igual a outra. Not NPArray equal image augment. Eu tenho certeza aqui que não é a mesma coisa. Mas isso daqui é tudo papo, né? A gente não viu rodar. Opa, tá batendo ainda. Coitado, tá com dor de cabeça. Tá testando, né? Vamos ver primeiro o teste do Face Recognizer. Porque esse daqui é um teste bom, né? Um teste bonitinho. Inclusive já eu coloquei o plugin do Sugar lá, então ele vai ficar bonitinho. Ah, tá com. Sugar. E aí, irmão? Sugar. Bonito, né? Fica bem mais bonito do que o outro, que é só um pontinho bosta. Será que eles vão ter? Provável. E aí, legal. Passou todos os meus testes do Face Recognizer e eu não quebrei nada. Mas vamos testar o Augmentator. Não. Rodar todos, não dá pra rodar todos aqui, né? Porque o meu Mongo e o meu ArctiveMQ não estão ligados. Então eu teria que fazer todo o negócio de ligar as coisas para os testes. Você vai passar os testes barra blocks. Tem uma coisa que não coloca. Todos. E aí é isso, ó. A gente acabou de rodar o teste do Image Augmentator e ele passou os dois. Legal, então eu tenho certeza que está rodando. Só que tem um problema. Eu pulei uma parte aqui que vocês podem esquecer no final das contas. Como é que eu encontrei o meu bloco depois que eu codei ele no brief?
do init, né? Faltou init. Não expliquei do init. Toda vez que vocês forem colocar uma coisa dentro do bloco, dentro do grifo, sempre olha os inits de cada uma das coisas que vocês vão fazer. Olha o hitmap aí. Então, esse daqui é o brutão porque ele é feito de maneira lazy, né? Lazy loading. É só quando você puxa que ele carrega tudo dentro das suas coisas. Então, toda vez que você fizer um bloco novo, image augmentator call args, ou image augmentator import, image augmentator, return image augmentator call args. Bem de boinha. Só uma substituição mesmo. Mas agora que ele está aqui, ele pode rodar os testes. Se ele não tivesse aqui, se eu tivesse feito um negócio desses aqui e depois tentado rodar o teste, vai dar pauzinho? Quem acha que vai dar pauzinho? Você teria que reinstalar o grifo para dar pausa. É. O seu grifo está instalado. Muito bem. Mas o PyTest não Mas vamos colocar em prática aí, eu também estou aprendendo. Olha lá. Funcionou bem. Funcionou, pô. Não, eu acho que o init então. Eu salvei! Não Eu salvou. salvei! Não, Não, sem instalar. Sem instalar, vamos ver. É que eu não salvei, eu acho que sem instalar não vai funcionar. Se eu não me engano, não funciona. Sim. Agora instala, eu instalei. Tô achando que o setup ali é só para os imports lá dentro do projeto, talvez pro teste. Né? Porta encerpada. Init. E que é isso? Joga o init fora, pronto. É porque ele tá pegando direto do lugar, não? Aumenta tudo, Ele init. não pegou. Sei lá, não sei se precisa do init. Como que tá o import? Isso daqui me pareceu muito estranho. Era pra ter dado algum tipo de erro. Tá no cache. Como que tá o import lá no teste? É deletar o init mesmo. Init não precisa usar mais. Faz o teste de PyTest. Tá, tava esperando que ia dar um erro. Também é pausa aí. A importação não é direto, tá dando lá? Indiferente. Ele deveria ter visto o init aqui e pegou as coisas diretamente de init, não de. Muda o nome da pasta. Não. Esquisito, né? Pode ser que o lazy loading esteja aqui com algum bugzinho, não tem. Aí, ó, descobrindo bugs no treinamento. Tem que ter teste do lazy load. Teste do lazy loading. Não tá lazy. Não tá lazy. Eu acho que não tá bem. Isso é verdade. Mas Bem. não é essa questão. Tudo bem, não é essa a questão. Mas coloque no init mesmo que não funcione, tá? Porque Boas práticas. boas práticas. E de apresentação, isso. Muito bom, cara. Mas não é só isso daí que eu quero. Então, tipo, eu vou fazer um videozinho com essas. Não precisa mais. Já tá feito. Os textos não pegou nada. Não tem problema, tem os slides. Um videozinho. Eu faço as imagens. Esse pior de boiadeiro. Mas eu faço o passo a passo. Esse pior de boiadeiro, vou te contar. Com a criação e Tá os horrível a testes. imagem. Se vocês quiserem algum conteúdo, eu coloco na Wiki, eu faço um vídeo, eu faço um tutorial. Se precisar de alguma outra coisa relacionada à Só sua semana que vem. E pergunta de Corsa semana que vem que eu não consegui fazer rodar, me ajuda. Eu literalmente passei a madrugada ontem tentando fazer isso rodar pra mostrar pra vocês, eu não consegui porque eu sou louco. Então, Os caras implementam errado as coisas aí, é difícil. Passa pra aí. não, então, passa no Docker, é de boinha, funciona direitinho. Foi feito um milagre ali no Docker que tipo, funciona todos os testes. Pergunta de cores, eu não lembro como é que eu fazia pra replicar esse Verdade, vou contar de cores, quero ver você ver. Depois a gente vê isso daí. Tem, mas é só semana que vem. Como diferencia o verdadeiro mamão? Isso daí é difícil, né? Você cheira, né? Se tiver. Você cheira. Se tiver meio ferroso, é vermelho. Bem ferroso. Mas é isso.
Muito bom, cara. Essa é a apresentação. Agora eu estou abrindo Agora coffee break. questões. Era porque... O PyTest que a gente precisa saber as features, o assert, né? Tem mais alguma coisa que, tipo aquele decorator lá, tem algum decorator, em algum bloco, sei lá, usa algum outro tipo de decorator sem ser esse feature? A gente não usa. Tá. A gente não É que usa. eu acho que eu já vi algum diferente, mas... Tem no Face Editor, ele tem cache. Isso, acho que é alguma coisa do tipo. Decorator de cache? Ah, não, mas isso é no bloco, né? Não é de PyLint. Não, outra coisa. Falando de Não era teste. PyTest. Falando de PyTest. Era PyTest que eu tô falando. PyTest. Do PyTest a gente não usa nada diferente não, cara. Então vai ser. Mano, o PyTest é bem... É que parecia que tinha muito mais coisa no PyTest. Parecia que era muito mais complexo. Não, se você fizer isso aqui, def, test, pênis... Do nada. Tá gravando, irmão. Não tá, você não tá vendo. Não, mas tá ouvindo. Mas tá ouvindo. Teste tênis. Tênis, ele tá falando tênis. Teste tênis. Ok. Eu escutei tênis. Teste tênis. Sem selfie. Sem selfie, não pode Teste batata doce. Então, você vai jogar o tamanho do tênis. Teste batata doce. Aí, ó, esse daqui ia rodar. Se eu fizesse lá PyTest, teste Career Stomp aqui, que é onde eu decidi cagar, ele ia funcionar. Ele ia fazer um teste tênis, ele ia colocar lá na sua lista de testes. Mas na verdade não, porque ele tá fora da classe. Não, Mesmo assim. ele ia funcionar do mesmo jeito. A Ele não se classe importa, é ele A pode classe a gente ter... faz pra ter boas práticas. Ah, Você ai, pode- que gostoso. Você pode colocar os dois. Pera aí. Então vamos... Põe o tênis pra dentro. Vou lá no teste Image Augmentator e aí eu vou colocar o tênis ali, ó. E aí eu vou Botou rodar o tênis, tênis. Vamos ver se vai passar esse tênis aí. Tênis ou batata doce. Balança o tênis aqui. Ó, se tiver 3 testes eu tô certo. Ei, caramba, aí rodou. O tênis não passará. O tênis não passará. Ó, os outros testes passaram, mas o tênis não passará. Ó, que bonito. Fica vermelhinho também. Teste tênis. Só que assim, vermelho. Mas é isso daí. Não é marrom, não. Mas ele tá dando marrom. Agora, vamos terminar então isso daí. Vamos terminar a nossa apresentação com o Henrique fazendo meu merge. Aí sim. Depois você faz meu merge então. Total. Entra na conta dele aí já era. Tem uma dúvida. Ah, Lá não tem como configurar a minha ideia. Acho que tem isso. Para o pai identificar reclamando, não tem tempo real que eu tô dando bagulho. Henrique, tem, né? Tem. Tem. Quando o Tadal abriu, ele reclamou ali, não sei o que, PyLint, blá blá blá. Aí quando você dá um yes ali, ele instala pra você e faz sozinho. Mas Tipo- como é que eu configuro o pai identificar seu que a gente usa aqui? Ó, se você abrir... E por padrão já tá nos projetos. Se você abrir no folder do grifo diretamente o... Aquele pai de RC? E tiver o PyLint RC na raiz, cadê o PyLint RC aqui? O demônio aqui. Ele é o. Tá aqui, ó. Ah, Se tiver o PyLint RC aqui e ele Ele estiver download na raiz do seu automático. projeto, ele vai fazer automaticamente as coisas que estão lá. vai para automático. Ou Não seja- precisa dar nenhum comando para ele verificar, não. Você precisa instalar o painho só. Só instalar. Beleza. Beleza. Só instalo por mim e bota esse arquivo na raiz. Já era. Beleza. Aí você escreve no console PyLint e o nome do seu arquivo, ele vai te dar toda a lista do que tá errado. Mas automaticamente não. O arquivo só. Na ideia ele fala também. Ó, só pra mostrar aqui, ó. Tem um import PyTest, mas não está sendo usado. Pá.
Ah, legal. Missing module docstring. Que pena, né, que o NumPy não tem um docstring aí, fodeu. Mas o que a gente pode fazer, não é mesmo? A gente não tá falando, a gente ignora. Esse aí é porque é na primeira linha, em vez de ter docstring do seu negócio, vai estar com parte. Ah! Você não tem docstring. Eu não tenho docstring. O errado sou eu. Você já tem parte do docstring. Acho que não vai estar errado, cara. Tô falando para um pai aí. Mas não tem problema também, sabe por quê? Porque isso aqui é teste e não tem problema. Aí a gente teria que decidir. A gente normaliza todas as práticas de documentação do grifo para dentro do teste? Será que a gente não está fazendo isso? Tanto é que, ó, tá reclamando aqui, tá reclamando aqui, tá reclamando ali. Mas só que lá no Docker não vai reclamar. Só que, sei lá, pra mim não tem problema. Pra teste. A primeira coisa a gente tem que fazer teste, depois a gente pode fazer docstring pra teste. Uhum. Beleza. Muito bom. E aí, alguém mais tem Mais dúvida? mais dúvidas? A gente pode ter o seu merge request agora. É só pronto depois. Ah, é verdade, ó. Sinceramente, é melhor. Ó, eu abri o merge request aqui em new merge request para US treinamento entrar na dev. Então, em tese, ele tá aqui bonitinho. Eu pedi para mergear, tá 7 commits atrás, mas não tem nenhum merge conflict, então não tem problema. A pipeline passou com 44% de code, mas tudo bem. Quantos por cento ele já chegou a ter, canal? Você lembra? 87, Tem alguma 89. coisa. Quase 90%. Downgrade. A gente cagou. Ah, beleza. Cagou o código pra caramba, né? Mano? Mas aqui, ó, tá aqui as mudanças aqui. Nossa, que da hora. Ficou bonito, né? Ficou bonito. Vamos lá. Atualizei Aqui, ó. ontem. Aí sim. Então, ó, o que mudou? Mudou o init, mudou o face recognizer, que eu tirei as coisas aqui dos logs. Mudou o image augmentator que foi adicionado. Ah, caramba. Nos blocos eu mudei uma coisa do face recognizer, eu tirei do Miguel e coloquei o Vitinho. Tá como Vitinho. Tá como Ô, Vitinho. Tadá, aproveita que você tá nessa tela aí, já comenta do negócio de... que a gente tava falando sobre melhorar os merge request e tal. Tem um botãozinho ali do lado para fazer comentário. Exato. Então, aqui, ó. quem for fazer esses merge requests, quem estiver vendo o código do outro, ele fala, putz, essa linha aqui tá cagada. Cara, ó, aqui tá fora do padrão, a gente poderia fazer assim e tal, tá muito complexo, põe um comentário aqui. Aí dá pra usar esse esqueminha aí, e aí a gente consegue ter um histórico do que aconteceu, por que passou esse código, não passou e tudo mais. Problema seu. Você mexeu no request, você colocou o sugar, né? Mexi o requirements, eu coloquei o ImageAlg, que é o negócio que a gente tá usando, com a versão direitinho dele, né? Porque senão não vai rodar. Esse requirement é de onde? É do grifo? É do grifo. Lembrar de colocar no builder também. Deveria ser a mesma coisa, né? Por que não é um link simbólico? Por que Git? Porque Git não é do Tá, depois a gente coloca. Mas tá aqui, bonito. Legal. E o commit que você fez, você não puxou, né? Ou puxou? É que não tem nada diferente aqui. Essas coisas aqui, Ah, mas não, é do teste, né? Então vai passar. Não, que eu tava falando do... Você mexeu alguma coisa, eu não lembro o que era. Você fez o commit logo no começo da apresentação. Ah tá, não, aquilo já foi, já. Aquilo já foi, que é o commit que eu tinha colocado dos logs, né? Aqui, ó. Ah, beleza. Já tá aqui, Tá, já. tá. Inclusive já está pronto. E é isso. Tipo, qualquer outro problema aí que tiverem, é só me chamar, só me... Ganhamos uma hora livre. O que? Sério? É 11 horas? Ah, terminou mais rápido que eu achava. Ô, Fazer review de check-out? Abre o crescimento. Hã? Face Embedded? Tá. Não, Vinícius, deixa eu trabalhar. Review de check-out. Deixa eu trabalhar, mano. Aí você vai ter mais tempo livre. Do time. Vamos lá, Face Embedded. Face Embedded é bonito porque ele tem uma coisa que o
o Rovina fez. Saudades. Que ele faz uma cagada aqui, que tem subclasses na classe. Uma cagada. Uma cagada aqui. Saudades. Porque faz até sentido, né? Mas eu preferiria que tivessem blocos diferentes. Mas... Não, cacete. Face Embedder X, Face Embedder Y, Face Embedder Z. Muito pior. Não. Não. Por quê? Por que é muito pior? Porque assim fica mais claro. Não fica mais claro pra quem? Tem um underline Face Embedder aqui, Tá tá transparente. transparente pra quem, ó? Olha lá, underline cache. Cache. Fica transparente pra quem vai usar, fazer o core. Eu prefiro 3. Não, mas e quem que vai codar isso daqui? Tem que ficar transparente pros dois lados. Eu prefiro 3 classes diferentes. Tá transparente pra quem? Olha só isso aqui. If Embedder Type Not in Face Embedder Cache, tem um cache de Face Embedders, com Face Embedder Quarks aqui. Isso aí é justamente o que você falou, se o input é o mesmo, torna igual. Eu sei que é. E não encomenda o core. I will defeat my master. Você vai defender mestre. Ó, por que você abriu o arquivo então? Pra mostrar pro Luiz. O Luiz pediu. Só que eu não queria que vocês discutissem, sabe? É verdade. Sim, Vocês todos vocês Você é uma pensassem. treta, né? Sempre acontece a treta. Mas Ah, vou é, discutir mesmo. Era sobre isso mesmo, tem uma classe aí dentro, aí tem um método que chama um outro método com o mesmo nome. Eu fiquei muito confuso. Assim. Isso daqui de ter embed e embed, eu também acho meio... Quando você meio começar a ler cagado. as coisas que tá confuso, a chance de que o Grovina que fez é alta. Então, basicamente ele está usando a mesma coisa que a gente está tentando usar, que é cada classe tem um nome e cada classe tem uma função específica daquele nome. Ou seja, se tem um embedder, então ele tem a função embed. Independentemente de ter múltiplas classes, vai ter o embed. Como a gente tem o nosso product embedder, ele vai ter também embed, ele não vai ter product embed. Mesmo que ele seja colocado aqui no grifo. Vai ter que ser feito isso. Mas por quê? Porque é legibilidade para quem está programando. Não tipo que seja esquisito. Não, mas pelo que eu entendo aí, o embed de baixo chama de cima. Né? O embed de baixo chama de cima. Eu achei que era recursivo, mas depois eu não entendi que não. Então, porque é o self-embedder que é o objeto do embedder. Eu também acho confuso. Embedder.embed? Esse embed não é o embed que está dentro, não é recursivo. Ele chama lá de cima da outra classe. É porque ele pode ter vários face embedders que você só fala limite. Qual que você vai usar? Ele fica igual para você usar o bloco do face embedder. Isso aí é técnica de encapsulamento. Mas foi nesse sentido que eu falei transparente. Pra quem vai usar de fora. Pra quem vai usar é transparente. Não, eu concordo. Eu concordo que é bom, eu concordo que é boas taxas. Só que sei lá. Nesse caso foi estranho porque só tem uma classe, né? A gente achou que ia ter mais. Porque Não, a gente já teve mais, né, inclusive, mas já foi deletado já. Tinha mais mesmo. Tinha da Tinha delete. umas treta do Iolo, não tinha? Se tivesse só uma, não precisaria disso daqui. Devia ter delivery, talvez. Sim, tinha delivery. Era delivery, tinha, mas aí a gente arrasou ela. Para tirar a dependência. Exato. O detector de face, né? Fica mais fácil. O detector de face tem muito isso. O Lock também tem a Acutuato? Então, aqui a gente tem vários detectors. A gente tem o Face Detector YOLO, que tem o seu Detect também. Tem outras funções filha da puta. Tem o Face Detector MSSD, que tem seu Detect também. Tem o Face Detector OpenCV, que também tem seu Detect. Face Detector Tiny, que também tem seu Detect. E Face Detector em si, que tem todos os seus métodos aqui listados. Eu tenho o YOLO, eu tenho o MSSD, eu tenho o OpenCV, eu tenho o Time. Cada um desses aqui é um método um jeito da gente inicializar o nosso Face Detector. E aí ele vai lá, cria o cache de detectors e instancia cada um dos detectores. Peraí. Cada um. Esse teste é meio estático.
diferença um pouquinho. sim. Não, porque são objetos diferentes. Não é a mesma classe. Porque você tem um objeto que tem embed dentro da sua classe que tem embed. Tipo, eu tenho um embedder dentro do meu embedder. Então eu chamo o embed dele, não o meu. Desce um pouquinho agora. Suporta. Aí ele chama o detect de cada um. Self-detector detect. Ele pega o detector que foi selecionado e detecta com ele. Como se você fosse um detector. Hã? Exatamente. Exato. Como é? O detect do bloco é o detect genérico e cada um dos detectors tem o seu próprio detect. Explica mais sobre esse cache aí, que eu não curti também. O que é cache? É. Basicamente, quando você tiver uma função que recebe um input e pode ser que você receba múltiplas vezes o mesmo input, para salvar um pouco de computação, a gente tem o cache, o tios.cache. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Documentação. Documentação top. Aqui, esse cache. Online documentation. Tá bem bosta, hein? Vou falar a verdade pra você. Utilidades. Bem, basicamente o que isso daqui faz? Esse daqui é um decorator key. Ele vai falar, olha, eu tenho uma imagem aqui que eu estou controlando. Se eu receber ela várias vezes repetidamente, eu não vou refazer a computação que eu já fiz antes. Eu vou simplesmente dar o resultado que deu antes. Então é tipo só, olha, deu isso daqui, eu já calculei, então toma. Se quiser abrir a função. Mas no caso, se os parâmetros forem os mesmos que ele usou da última vez, né? Não. O que? Qual? Ele faz o cache, ele usa o cache se os parâmetros forem os mesmos que da última chamada? Ele usa o cache. Aí tá aqui, essa porrinha aqui. Decorador, gerencia cache, baseado em LRU. Depende do hash dos argumentos. NumPy-vars, quais são os NumPy-arrays, com hasháveis. Nossa, bem doido isso daqui. Tem até um exemplo de como utilizar aqui, então, se quiser. Livro de documentation. Quem fez? Ai, saudades. Entendi. Cachorros. Cachorros. Na linha de cima. Nossa. Dando cachorros na foto. Mas é isso. Tipo, isso daí é o cache. O cache geralmente não precisa usar tanto assim, porque a gente já está relativamente tratando redundância. Mas é sempre bom, né? Caso você esteja usando uma imagem grande, caso seja um negócio bem pesado de fazer, é sempre bom checar se está no cache. Função Brutop. E aí, senhores? Alguma outra coisa? Entendi. Tem cada comandante. Ninguém? O que mais? Tipo, o passo a passo para criar um bloco. Você cria o código do bloco, você coloca no init, você faz um teste. Bem simples. Se eu remover o bloco, Remove os testes e remove no init. Toda hora eu tinha visto um init que não tinha def. O init que eu vi, que eu criei, não tinha nenhum def. Sim. Porque não está usando lazy import. Que tem dois tipos de importação, né? Você faz a importação de tudo que tem dentro do seu código, ou você faz a importação somente quando você pede. Aquele que está com os defs lá é só quando você pede. O que não tem é total. Tipo, toda vez que você roda o código, ele roda todas as importações e deixa tudo bonitinho. No final das contas não faz tanta diferença assim pra gente, do checkout, mas pra dentro do grifo, sim. É bom sempre fazer isso. Fazer como? Tudo. Fazer com def. Com def? Nossa, mas eu tinha visto sem def, agora eu não sei qual era o init. Dentro do grifo. É porque tem muitos cores, tem muitos dos cores. Monicore. o dos cores não precisa também. Tem os blocos, tem alguns blocos que já instanciam um rede pesadão na memória e tal. E aí, se você não vai usar,
Você fica aquela memória ocupada. É, toda vez que importa o grifo, começa a usar um monte de coisa que não precisa. E a gente ainda não controlou isso direito. Né? Mas há limite dos cores. Ah? Há limite dos cores. O limite dos cores tá aqui, ó. Do checkout fiz assim. Esse aí não é isso. Esse é só vai lá em import. Aí no momento que você tá no import e sei lá, onde o back importa todos. Tá, beleza. Mas aí os cores importam os outros e aí dá pau ou não? Não é que ele passa pelo limite e não passa importando todos. Toda classe tem que importar, tem que escrever bloco lá. Os cores eles vão importar os blocos. Então se o core não tá no list, não importa o bloco tá no Mesmo list, que não ele use o vai logger. importar os blocos. Tem que colocar o indiferente. Tipo, o nome da classe, parênteses, dentro do bloco. Tem que colocar o bloco sempre. 100% sempre. Não tem exceção. Essa regra não tem exceção. O bloco sempre tem que ser instanciado pelo bloco de cima. Você falou que um bloco não pode usar outro bloco. Por que que... Ah, tem exemplo de úteis, hein? Não, não é por isso. Por que eu tenho que distanciar, dar um super no bloco, no grifo? Em cada bloco? É o que é como? Tipo assim, por que você está usando herança aí no caso? Qual o motivo? Vamos dar uma olhada lá no grifo. Blocos. Não deu uma olhada. Dá uma olhada. Já estou. Que é essencialmente o nosso underline block. Ele usa essa metaclasse que é a ABC meta e cria um logger para dentro do nosso bloco. Esse módulo, esse logger, ele vai ter as informações de que bloco que está dando o erro que você quiser falar e vai direto pro log lá do Docker. Então tudo que você fizer lá e você colocar self logger warning, self logger debug, depois você consegue recuperar lá dentro do Docker. Não é só um print. Então ele vai estar lá dentro dos seus logs. Quem viu esse bonequinho feliz aí já nos logs? Bonequinho feliz? É ali, ó. Linha 23. Nossa. De vez em quando ele aparece nos logs. O log de carinha feliz é, olha, eu fui instanciado. É. Eu existo. Eu existo. Sempre que você instancia um bloco, ele solta assim. Coisas do Groovy. Tá no nome do Henrique isso aí. Tá no nome do Henrique. A correção de lint, né? A lint não foi você. Não foi você. Mas é isso, é por isso que todo mundo tem que ter. Porque pelo menos se você quiser logar alguma coisa, se você quiser colocar no bloco lá, você já pode logar direto no bloco. Eu quero ver se tá dando um erro no meu bloco e eu não consigo dar print. Legal, vou colocar no logger e ele vai me dar a resposta. Lá. Isso porque tem você setou isso no logger.py, né? Tá aqui. Eu tenho o logger.py aqui embaixo também. Ele tá fora. Tá no Logger? Ele não é bloco no útil Ele é poderoso. Então quando não é nenhum desses caras, você tira ele do... Não, na verdade você nunca faz isso. Isso tá feito assim, não é aqui. Eu acho que esse daqui é porque todo mundo usa, né? Recurso de limitações. Acho que sim. Não tem porquê. Não é pra fazer isso aí, mas o logger é um caso especial para que todo mundo precisa. Eu tô replicando tudo pro checkout, mas tem que usar isso aí, né? Em tese, sim. Seria bom a gente seria bom a gente já utilizar o framework do grifo para fazer as coisas de lá. Só que como ainda está fazendo teste, vamos fazer os blocos fora e depois a gente adapta para dentro do grifo. Adaptando para dentro do grifo, tipo, todas essas coisas de logger aí vai ficando mais fácil de rodar, que já estão tudo aí dentro. É só usar o mesmo estilo para tudo. Isso daí, mês que vem a gente começa Onde a que tá o negócio do Docker? Docker?
É nessa classe que ele disse? Ah, esse não já tá com o log? O Docker tá aqui fora. Não, que ele cria esse log no... Ah, que ele cria o log é tipo, tudo que sair por esse import login aqui, ele já cria um log e já manda para um canal específico, né? Se não me engano. Manda para um canal específico do STDR, ER, IN, STDOut. E aí já dá para ver isso diretamente nos logs e no arquivo de logs que isso daqui gera. Legal, não tenho mais dúvidas. Obrigado. Final. Só uma dúvida. Por que aquele bloco, o bloco quando o pai está com underline? Porque não é para usar o bloco na vida real. A gente usa o bloco só dentro dos coisas. Como se fosse um abstrato, né? É um bloco abstrato. É abstrato. Praticamente um bloco abstrato. Por isso que tem um underline aqui. Só não distanciar ele. Você não consegue abrir, né? Também não consegue porque ele está sendo colocado como metaclass ABC meta. Então ele é um bloco abstrato e não consegue ter instanciado. Está proibido, Juré. Jurei? Ok. Ratinho! Muito bom. Small. E aí? Quem mais? Tá ok, ele tá bom. Alguém mais? Dudas? Parênteses. Esse é o objeto dele. Ninguém mais? Mais o import. Não. Ó, quem tiver mais dúvidas, quem tiver alguma dificuldade em fazer core ou bloco, se refere ao Henrique. Mentira. Ou eu ou o Henrique, a gente mexeu mais nisso daí, mas para bloco também o Heré. Qualquer um que ficou mais tempo nele, a gente consegue fazer um bloco direito. Antônio. Menos eu. Eu não fiz bloco. Nenhum. Verdade, você não Nenhum fez bloco bloco. é meu. Olha só. Tá aí uma oportunidade. Ah, então quem. Mas Não põe a mão na massa, tá? Quem estiver trabalhando lá no front, você vai ter que ajudar, Sim. porque você é o único que fez Enquanto tava todo mundo fazendo bloco, eu tava fazendo front. Vamos na argamassa, né? Tá fazendo argamassa. Tá no seu carro? Os caras que eu sei a parede eu pintava. Beleza. Só faço acabamento, põe gesso, põe... É isso, galera. Aí depois de tarde tem mais o treinamento do Heré. Caramba. Tem treinamento de ERE. Assim que acabar a planning da checkout, 3h30, no máximo 4 começa do ERE. Mas quando foi marcado isso? Ontem, tá lá na luz. Foi ontem. Anteontem foi marcado para sexta. Porque tava na sexta, aí a gente vai precisar na sexta pra outra coisa e mudou. O negócio do bot não precisa. E a gente vai gravar de um jeito melhor ainda, então... Vamos gravar. Os caras vão trazer os caras vão Gravar só de sunga e depois pro sexo. Aí sim. Nossa, minha cabeça é muito doida. Melhor gravar a tela direta. Né? Não precisa ficar pegando a pessoa lá. Vamos ver o seu. Pra que horas está marcado o treinamento? Essa pessoa fez, Nossa, você que legal que aparece nas minhas coisas, né? Meu Deus. Caramba, total. Review. Desculpa, time. Não vai ter dele. Verdade. Você fazer isso.